Portanto, como estão aqui alguns irmãos novos, portanto, nós ontem falámos que havia dois reinos, portanto, o reino de Deus e o reino de Satanás, que o poder do reino de Deus era o Espírito Santo. Portanto, eu ontem esqueci-me de agradecer ao Padre Sousa Lara e hoje também me ia esquecendo. Portanto, de ter-me convidado e à canção nova. O Padre Sousa Lara, portanto, ontem tinha-me falado para falar o carisma da cura e as terapias alternativas, foi isso que eu tentei falar ontem. Portanto, e hoje pediu-me para falar o arrependimento do pecado e a cura física. Portanto, e é isso que eu vou procurar falar. Portanto, mas como eu estava a dizer, portanto, ontem comecei por falar, portanto, que havia dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Portanto, que ambos têm poder, mas que o poder de Deus é mais forte que o poder do reino de Satanás. E que o poder do reino de Deus, portanto, era o Espírito Santo. Portanto, que o Espírito Santo tinha duas obras principais, a santificação, a nossa santificação, e dar poder. Portanto, é o Espírito Santo que santifica, é Ele o santificador, portanto, isso também se prende tudo com o tema de hoje. E é o Espírito, e depois de santificada, a pessoa, ela vai se revestir de poder, para ser equipada com os frutos, os dons, os carismas, para lutar contra Satanás e o seu reino durante a nossa vida de testemunho. Portanto, e ontem estivemos a falar sobre isso. Portanto, e só se nós estivermos em Deus, com Deus, nós podemos exercer este ministério. E para isso temos que ser ungidos com o Espírito Santo e com poder. Portanto, Jesus, antes de partir, portanto, disse que queria discípulos. Ide e fazei discípulos. Portanto, todos nós devemos ser discípulos de Jesus. E o que é um discípulo de Jesus? Portanto, é aquele que imita o seu mestre e faz aquilo que o seu mestre fez. E como eu disse ontem, portanto, Jesus passou fazendo o bem, curando os doentes e libertando todos os oprimidos pelo demónio. Portanto, é isso que Jesus quer de cada um de nós. Portanto, desde o início da Quaresma, portanto, nós ouvimos falar em quase todas as missas três palavras, basicamente: arrependei-vos, convertei-vos, mudai de vida. Logo na quarta-feira de cinzas, portanto, o sacerdote que nos impôs as cinzas, portanto, disse: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Foram as palavras de Jesus, como sabem, no início do seu ministério público. Portanto, nós temos que nos arrepender e converter hoje e não amanhã. Portanto, não podemos adiar a nossa conversão. E para haver, portanto, arrependimento, é preciso haver consciência dos nossos pecados. Portanto, ontem o Sr. Padre já deu-me uma grande ajuda, quando já falou na lista dos pecados, e eu até lhe pedi que ele devia falar mais vezes daquilo. Portanto, mas o que acontece é que muitas vezes, portanto, nós não temos consciência dos nossos pecados. Portanto, como eu vos disse ontem, não entrei em muitos pormenores, portanto, mas eu antes de me converter, portanto, a minha mulher às vezes mandava-me ir confessar, eu andei afastado, agora não vou contar a história toda, para aqueles que vieram só hoje. Portanto, eu andei afastado e ela, quando comecei a namorar com ela, ela era praticante e dizia-me: tens que te confessar. Pronto, eu dizia: olha, diz lá para aí um pecado que eu tenho. Mas era mesmo assim. Pronto, ela dizia uma coisa de nada. Respondeste mal, ou não tiveste carinho, uma coisa de nada. E eu ia-me confessar isso. As minhas confissões demoravam 20 segundos. E eu vinha todo contente, sabia que ela não me ia chatear durante uma temporada. Portanto, e o amor é mesmo isso. Portanto, nessa altura é que namoramos, e mesmo depois de casar, portanto, acontecia o mesmo. Portanto, ela dizia-me, pronto, eu já sabia que chegava ali a Páscoa ou Natal que ela me vinha pedir isso. E eu lá me ia confessar. Portanto, ela não me conhecia bem, portanto, fiz a primeira comunhão, vi as outras pessoas irem comungar, também fui. Pronto, e ela julgava que eu era um católico, pelo menos, sabia que eu não era grande coisa, mas pensava, se calhar, mais do que eu era. Portanto, mas eu depois converti-me, como contei ontem, portanto, mudei de vida, tive uma confissão, logo a minha primeira confissão, que foi mais um falar de vida e mais, mas também confessar,
comecei a tomar consciência, só lá em Medjugorje comecei a tomar alguma consciência, e a minha primeira confissão demorou 2 horas e meia, e não demorou mais porque o sacerdote tinha que ir para a missa. Portanto, depois disso, como vos disse, portanto, ia para o Santíssimo, ali para a Baixa, e punha-me lá, sentado, em frente ao Jesus, pronto, de vez em quando, pum, parecia que ia-me deixar dormir, e o Senhor mostrava-me uns pecados e eu ia confessar. Portanto, eu confessei-me, fiz várias confissões, mas um dia fui-me confessar a um sacerdote que tinha o carisma da confissão. E então ele disse-me assim: eu estou a ver uma namorada. Pronto, eu não conseguia ver. Rezámos ao Espírito Santo no confessionário, ele rezou, rezámos os dois. Eu não consegui. E pronto, ele deu uma penitência, que era rezar o Terço da Misericórdia a caminho de casa. Isto passou-se em Fátima, que era rezar o Terço da Misericórdia a caminho de casa com a minha família. Portanto, nessa confissão eu aprendi 2 coisas, e que vos quero também transmitir, e que transmito nos recados, nos meus retiros, quando falo sobre este assunto. Portanto, ele disse para eu fazer a penitência, era o Terço da Misericórdia, para rezar em família a caminho de casa, mas eu saí do confessionário, portanto estava ali o sacrário, ali ao pé daquele móvel, eu fui para lá, ajoelhei-me e fiz o Terço da Misericórdia, e para mim estava a penitência cumprida. Portanto, vim-me embora, portanto, ele ficou a rezar por mim, porque na verdade eu não me lembrei do que é que ele queria. Portanto, aliás, foram 2 coisas. Eu não tinha consciência, porque o demónio cega a mente, e por isso compreendo muitas vezes, portanto, situações que se passam nos meus retiros e que eu ajudo, portanto, e que as pessoas na verdade não têm consciência. E então eu vim-me embora, despedi-me, vim-me embora. Portanto, quando passei as bombas da BP, quando nós vimos de Fátima, portanto, subimos a Serra da Ar, depois descemos, não é? Então, as bombas da BP. Quando eu passei as bombas da BP, eu disse à minha mulher: olha, o Sr. Padre mandou-me fazer penitência em família, vamos lá, mandou-me o Terço da Misericórdia, vamos lá rezar. Assim que eu iniciei a rezar, portanto, foi como com um filme e a cores. Portanto, eu normalmente não tenho visões, às vezes tenho umas visões muito tenues, mas nesse dia foi um filme a cores. Portanto, eu ia a conduzir e estava a ver tudo que se tinha passado. E só disse à minha mulher: aponta aí, Paula, em código. Portanto, que era, eu sabia o que é. E então o que é que se tinha passado? Portanto, eu era adolescente, portanto, os meus pais vivem na Costa da Caparica, portanto, há pessoas que vão para lá, para a praia, e uma dessas pessoas, portanto, foi esta jovem, a Paula. Eu gostava muito dela, mas ela não me ligava cartuchos, como nós costumamos dizer. Portanto, ela não me ligava nada, portanto, nunca namorámos, nunca... Ela até me chamava paizinho, porque eu era mais velho do que ela, pronto, e ela entendia-me, se calhar, como um pai. Pronto, éramos bons amigos, eu gostava dela, como disse, mas ela nunca gostou de mim, portanto, nunca houve nada. E o que o sacerdote me tinha dito é: estou a ver uma namorada. Portanto, ele não dizia concretamente, em alguns casos dizia. Portanto, era uma força de expressão que ele tinha, dizer, portanto, em vez de dizer o Espírito Santo está-me a revelar, está-me a mostrar, portanto, era a força de expressão que ele dizia. E então, portanto, essa jovem, um dia sai com ela e com um vizinho meu, que era mais ou menos da idade dela, portanto, que era muito mulherengo, portanto, e nós saímos, eles beberam qualquer coisa, portanto, mas não estavam bêbados. Entretanto, viemos os 3, portanto, o meu pai é enfermeiro e trabalhava com um médico e tinha a chave do consultório. Portanto, eu estudava em Almada, portanto, como vocês são aqui de Lisboa, sabem onde é que é Almada e onde é que é a Costa de Caparica, e tinha a chave do consultório para pôr lá a mala quando vinha das aulas, portanto, tinha a chave. E então fomos para lá para falar. Portanto, nós sentámos os 3 na Marquesa, e eu tenho que ter cuidado a explicar isso, porque uma vez fui falar a um jovem, ele começou logo a pensar outras coisas. Portanto, eu estava aqui, portanto, a Paula, a jovem, estava aqui, e o meu vizinho, portanto, estava a seguir. Portanto, ela virou-se para ele, começámos a falar, portanto, eu vi, estávamos no verão,
ela também não tinha muita roupa, vi que ele tinha desabotoado tanto os botões da camisa e que lhe tinha posto as mamas ao léu. Pronto, e eu não disse nada, mas aquilo estava-me a incomodar, mas não disse nada, não disse. Vistam-se ou qualquer coisa desse género. Entretanto, às tantas começo-me a perceber, portanto, eu já foi há muitos anos, não sei, não posso confirmar isto que vou agora dizer, portanto, mas sei que ele tirou as saias, penso que tinha uma abertura aqui de lado, e abriu-lhe também as saias. E às tantas eu percebo que ele vai com a mão para lhe tirar as cuecas. E eu disse, para! Portanto, e foi essa cena que eu vi toda. Portanto, e era um pecado mortal. Portanto, no fundo, eu até tinha sido o bom da fita, não é? Porque eles iam ter ali relações sexuais. Portanto, e era uma coisa que eu nunca iria descobrir. Porque, no fundo, portanto, eu até sentia, portanto, que eles não foram mais além. Portanto, ao que constava, ela era virgem, mas não sei, não posso pôr as mãos por ela, só havia no verão. Mas, portanto, eu até me tinha sentido o bom da fita. Portanto, nós estávamos, como eu disse, os três seguidos. Ela estava de costas para mim, portanto, eu não vi nada, não fiz nada, não mexi mãos, não fiz nada. Portanto, apenas impedi que eles ali tivessem uma relação sexual, porque se calhar impedi isso porque se calhar gostava dela. E não quis que aquilo acontecesse ali. Portanto, o que é certo é que nessa confissão, o que o sacerdote me estava a dizer, eu estou a ver uma namorada, portanto, ele estava a ver uma jovem, que imaginou que certamente seria a minha namorada, penso eu. Depois não falei com ele. Portanto, mas eu vi esse filme todo. E mais outra coisa que agora não vem a propósito. Portanto, que também estava completamente esquecida. Mas eu já tive isso também, até nos meus retiros. Como eu digo, normalmente não tenho visões, mas o Senhor também já me deu palavras de coisas que outras pessoas têm. E elas, portanto, ainda ontem vos contei uma história, portanto, de uma senhora. Portanto, ela não abortou. Portanto, o Senhor deu-me consciência, disse aborto. E eu falei ontem do aborto, já sei porquê. Portanto, várias pessoas foram tocadas por essa palavra. É o Espírito Santo que vai tocando, porque o aborto ontem não tinha nada a ver com o tema. Portanto, contei-vos essa história ontem. Portanto, e quando fui ao Brasil, a Belo Horizonte, nós tivemos uma missa à noite com casais. Portanto, a primeira coisa é que estavam todos em adultério, às vezes os dois. Mas chegou um jovem, portanto, nós tivemos a missa, portanto, numa casa de uma senhora. Nesse dia não tínhamos atividades. E então, portanto, como eu também já fiz, portanto, já tive sacerdotes lá em casa e convidamos outras pessoas. Portanto, e a sala estava cheia, embora não fosse muito grande. Eu tinha pedido para desligarem os telemóveis. Não sei se sabe. É que isso é o suficiente para o Espírito Santo se ir embora. O Espírito Santo está aqui presente, no meio de nós. Os telefones a tocar, ele vai-se embora. Portanto, nós não estamos aqui a brincar. Portanto, disponibilizamos o nosso tempo. Temos que tirar partido disso. É isso que eu vos quero chamar a atenção. Temos que estar sintonizados com Deus. E então, portanto, chegou um casal jovem atrasado, portanto, eu não os conhecia de nenhum lado. E no fim da missa, portanto, eles quiseram que eu rezasse, alguns não tinham ido ao retiro, e pronto, eu lá fui rezar, portanto, estava desejando de ir comer ou de fazer outra coisa qualquer, mas lá, pronto, tive que rezar. Quando rezei por eles, portanto, o jovem ficou com uma possessão muito violenta, a moça também ficou possessa, e entretanto, portanto, ele foi liberto, e ela também já tinha sido, e chamei os dois para ir ao quarto. E então eu disse-lhe assim, pede imediatamente perdão à tua mulher. Ele ficou a olhar para mim. Tu tens uma mulher linda por dentro e por fora, e andas com outra. E ele ficou imediatamente, dá-lhe um beijo. Portanto, o Senhor tinha-me revelado isso, que ele andava em adultério. Mas eu não o conhecia de nenhum lado. Portanto, e ele ficou todo atrapalhado. E eu disse, e não vejas mais pornografia no teu trabalho. E aí, se ele tivesse um buraco, enfiava-se pelo buraco abaixo.
Entretanto, portanto, aquilo foi, portanto, ele viu o poder de Deus, viu que Deus estava ali presente, portanto, foi-se confessar, fez uma confissão de vida maravilhosa, portanto, reuniram-se e espero que continuem juntos. Mas essa tarde, portanto, para mim, foi uma tarde que me tocou muito, porque era quase tudo casais e quase todos estavam em adultério e muitas vezes estavam os dois em adultério. Mas isso já me aconteceu também cá em Portugal, com outras pessoas, portanto, eu dizer, nomeadamente com a questão do aborto, portanto, e o Senhor colocar-me aquela palavra e dizer às senhoras, aborto, o Senhor, o Espírito Santo diz aborto. E as pessoas ficam todas atrapalhadas, normalmente têm uma reação, mas eu sou uma pessoa de bem, julga que está a falar com quem? Mas depois, ao fim de uns minutos, na verdade fiz um aborto. Portanto, nos nossos retiros, 60% a 80%, ouçam bem, 60% a 80% das pessoas estão em pecado mortal. Portanto, não têm consciência desses pecados. Portanto, se for em Angola, é os 80% estão em pecado mortal e estão possessas. Portanto, a primeira vez que eu fui a Angola, a Malange, em 250 pessoas estavam 200 possessas. Portanto, vocês não podem imaginar. O Luís Filipe, que esteve aqui ontem a fazer o testemunho, ele sabe, porque esteve lá. E sabe até melhor do que eu, porque eu ia rezando por elas e ele é que tinha também que rezar pelas pessoas possessas. Portanto, mas dessas 80% estão todas possessas, estão em pecado mortal e estão possessas. Portanto, cá entre nós não há tanta gente possessa, mas há muitas, mas estão em pecado mortal e não têm consciência disso. Portanto, é normal, nos nossos retiros, está sempre um sacerdote também a confessar, e tentamos preparar as pessoas para elas não irem contar a sua vida, mas precisamente acusarem os pecados, aquilo que vos foi dito ontem. As pessoas confessam-se normalmente um fim de semana 5, 6 vezes, 4, 5, 6 vezes. Mas não é confessar por confessar, porque elas vão se confessar, dão 3 ou 4 passos e o Espírito Santo está-lhes a mostrar pecados. Porquê? Porque, como eu disse há bocado, o Espírito Santo é que é o santificador. Ele é que nos vai dando consciência dos nossos pecados e nos vai aproximando de Deus. Portanto, o demónio segue à nossa mente e, portanto, ainda hoje estava a contar há bocado uma história, uma senhora que eu trouxe do meu carro, a filha dela, portanto, ela foi com a filha lá à minha casa e eu perguntei, quando é que começaram os problemas? Foi há um ano atrás. Portanto, a jovem tinha 15 anos, não é? Um ano atrás seria 14. Os problemas tinham começado quando ela tinha 12 anos. 3 anos atrás. Portanto, mas as pessoas às vezes não têm consciência. Portanto, e eu sei isso, por minha experiência própria, como vos disse. Portanto, outras também é porque não conhecem os mandamentos de Deus e andam em coisas más. Portanto, o Espírito Santo estava-me a colocar agora na cabeça, portanto, uma senhora de Boston, primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, em Rhode Island, portanto, nós temos no nosso grupo de oração uma senhora que é filha de pais portugueses, mas que nasceu nos Estados Unidos, em Boston. E então, portanto, a mãe dela, mais a tia, mais essa senhora, portanto, foram quase como dar as boas-vindas, embora ainda seja bastante longe, Boston, onde nós estávamos, em Cumberland, mas foi lá quase num gesto de amabilidade para me dar as boas-vindas. Nós tivemos a missa também em casa, tínhamos chegado cansado, tivemos missa e depois pediram-me outra vez, João, não podemos fazer uma pequena oração e rezar pelas pessoas? Pronto, a primeira que eu fui rezar, pumba, catrapuz, logo possessa. Mas essa senhora, portanto, tinha levado um caixote, nunca mais me esqueço, um caixote de pagelas de Jesus Misericordioso, era da Legião de Maria, era de não sei quê, à vista das outras, ela era uma santa. E, no entanto, portanto, aconteceu-lhe aquilo. E teve a graça que o Senhor revelou logo o que é que ela tinha feito. Tinha uma amiga brasileira, que era espírita, e de vez em quando ia lá fazer também umas consultazinhas à amiga. Portanto, ia à missa, à Legião de Maria, a uma série de coisas, e depois também ia a essa senhora. E é evidente, como vimos ontem, quando nós metemos o pé no terreno do inimigo, nós ficamos contaminados.
Portanto, e foi isso que aconteceu com ela. E depois nós tivemos 8 noites de oração e em todas elas ela descobriu novos pecados mortais. Fui lá, segundo ano, ela continuou a descobrir coisas, cada retiro que ia, cada noite de oração, pecados mortais. E como eu digo, portanto, ela era uma pessoa de igreja. Que é as pessoas que vão aos nossos retiros, aos meus retiros. São pessoas de igreja, não são, tirando um ao outro, normalmente são pessoas de igreja. Portanto, não são como... Portanto, a maior parte das vezes não estão habituados a ir a retiros. Portanto, eu vou a muitas zonas remotas, locais mais do interior. Portanto, o primeiro obstáculo é esse, as pessoas não sabem o que é um retiro. Não sabem o que são os carismáticos em muitos locais de onde nós vamos. Mas, no fundo, acabam por participar, portanto, e ver a presença de Deus. E Deus faz muita coisa, porque as pessoas são muito simples e acabam por facilitar a vida a Deus. Teria muitas histórias para contar, portanto, mas não temos tempo. Portanto, e Deus sabe tudo. Portanto, outra mensagem é que Deus sabe tudo. Portanto, nós não podemos esconder as coisas a Deus. Portanto, isso vem em Ben Sirá 23:19. Os seus olhos são milhares de vezes mais brilhantes, mais luminosos que o sol. Vêem todos os caminhos do homem e penetram os locais mais recônditos da sua alma. Portanto, os olhos de Deus, portanto, são milhares de vezes mais luminosos que o sol. Portanto, significa que nós não podemos esconder nada a Deus. Portanto, e fica tudo gravado na nossa alma. Portanto, essas coisas não se apagam. É normal nós retirarmos coisas que aconteceram há 40, há 50 anos e as pessoas lembram-se. O Espírito Santo está muito presente e faz-lhes lembrar quando elas se querem converter verdadeiramente. Portanto, eu costumo ler aqui, às vezes, nos meus retiros, os pecados que nos afastam do reino de Deus. Portanto, ontem, como eu disse, vimos o reino de Deus e o reino do demónio. O reino de Satanás. Gálatas 5, 19, 21. Mas as obras da carne estão à vista. Todas estas coisas estão na folha do Padelar. Mas é só para vos relembrar e que aquilo não aparece assim, não é lá dos mandamentos. Mas as obras da carne estão à vista. São estas: fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúme, fúrias, ambições, discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Sobre ela vos previno, como já preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Efésios 5, 3, 5. Como filhos da luz, mas de prostituição e qualquer espécie de impureza ou ganância, nem sequer se fale entre vós, como é próprio de santos, nem haja palavras obscenas, insensatas ou grosseiras. São coisas que não convém. Haja, sim, ação de graças, porque disto deveis ter a certeza: nenhum fornicador, impuro ou ganancioso, o que equivale a idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Primeira carta aos Coríntios 6, 9, 10. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os pedófilos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os caluniadores, nem os salteadores herdarão o reino de Deus. Já agora, não vou ler todas, senão... Apocalipse 21, 8. Mas os covardes, os infiéis, os depravados, os assassinos, os impúdicos, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão como herança o lago ardente de fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Portanto, se nós virmos estas coisas, se tiveram com atenção, portanto, não herdarão o reino de Deus, não é? Se não herdarão o reino de Deus, o que é que os espera? O outro reino. Portanto, mas também devo dizer, portanto, e costumo dizer em muitos dos meus retiros, Deus
apenas ama e salva. Ouçam bem, Deus apenas ama e salva. Nós é que nos condenamos a nós próprios. E não há casos perdidos, também costumo dizer isso. Portanto, o maior ladrão, o maior assassino do mundo pode ser salvo, desde que se converta, que é o que nós vamos ver mais adiante. Portanto, ainda ontem o seu padre disse as bebedeiras. Ele já não está aqui. As bebedeiras. Portanto, os jovens, quando eu digo isto das bebedeiras, ele diz, bebedeiras? Eu disse, sim, não é o que está escrito. Não sou eu que estou a inventar, deixa cá ver. Bebedeiras, está aqui bebedeiras. Não sabíamos. Toda a gente bebe, agora no curso e não sei o quê. Depois diz aqui fornicação. Portanto, eu tinha um casal de jovens catequistas, andavam a ter relações sexuais. Eu disse, não pode ser. Mas todos têm. Está bem. Vocês são de Deus ou não são? Depois deixaram e lá casaram. Portanto, mas me lembro da minha filha, com 14 anos, a mais velha, portanto, dizia que todas as colegas já tinham tido relações com colegas. Portanto, e Nossa Senhora, portanto, a Jacintinha, portanto, nas memórias da irmã Lúcia, portanto, vem isso, portanto, que os pecados, portanto, antes disso, se calhar. Portanto, há 4 bloqueios à nossa santificação, à nossa conversão. Portanto, é o ocultismo, a falta de perdão, também ouvir, a indiferença e a luxúria. As pessoas, quando eu falava da luxúria, julgavam que era usar bons casacos de peles, usar assim uma roupa muito boa. Portanto, a luxúria, portanto, é os pecados sexuais. Portanto, esse sacerdote que eu disse que tinha o carisma da confissão, quando as mulheres se iam confessar a ele, pois a maior parte das pessoas que vão a retiros e isso são mulheres, não é? E eu estava cá da parte de fora, portanto, elas vinham a dizer às outras, mas como é que ele sabe? Ele disse-me sexo anal. Não foi ele que sabia. Ele dizia normalmente, eu estou a ver sexo anal. Não era ele que via, não é? Era o Espírito Santo que o iluminava que aquela pessoa tinha feito sexo anal. Sexo oral. Portanto, são coisas muito íntimas na relação dos casais. E, portanto, aquele sacerdote estava a revelar. Portanto, eram pecados que normalmente ele revelava com as senhoras. E nós, da nossa experiência, da minha pouca experiência nos retiros, no norte do país e no interior, portanto, são pecados muito frequentes, portanto, na área sexual, da luxúria. Portanto, eu estava a falar da Jacintinha, tanto que ela disse que os pecados que levam mais gente para o inferno, portanto, são os pecados da luxúria. Portanto, ela era uma criança, não é? Alguém lhe disse aquilo, portanto, essa informação certamente lhe veio do alto. Não era da cabecinha dela, uma criança, portanto, que ia dizer isso. E, na verdade, portanto, nós constatamos isso. Portanto, a área sexual, portanto, é uma área que o demónio ataca muito e nós vemos, portanto, a maior parte das pessoas, portanto, estão, porque fizeram isso. Depois as mulheres casadas dizem, viram pornografia com os maridos, depois dizem, mas eu vi com o meu marido. Isto para não ir para coisas assim mais fora do vulgar, que também encontramos, de sexo em grupo, portanto, que são assim coisas que penso que todos veem que é mau. Portanto, mas as pessoas, portanto, grande parte das mulheres, pensa, portanto, pornografia, sexo oral, sexo anal, tudo isso é normal desde que seja com o marido. Não é. E por isso, portanto, depois começam a ter problemas, começam a ver os problemas de casamento e disso. Portanto, em África, em Angola, portanto, é normal, portanto, há a poligamia e é normal, portanto, logo as jovens muito pequenas, portanto, querem logo com 13, 14 anos, se não estão grávidas, vão ao quimbandeiro ou ao quimbanda, portanto, que é o bruxo ou o feiticeiro, precisamente para eles dar coisas para engravidar. A última vez que estive em Malange, ainda não tinha acontecido, portanto, houve lá uma jovem que queria que eu lhe rezasse sobre a barriga. Eu disse, rezar pela barriga porquê? Ainda não me tinha aparecido nenhuma. Depois apareceram mais. E eu disse, mas porquê? Eu fui ali ao quimbanda, ele deu-me umas coisas.
Eu disse, tens que me trazer essa porcaria amanhã. E então, portanto, eram umas ervas, os preparados, e eu disse, deita esta porcaria fora. E, portanto, agarrei naquilo e pus água benta e deitei aquilo fora. Portanto, mas em África, portanto, é normal essa situação. Portanto, querem ir ao quimbande e ao quimbandeiro, portanto, quer terem vários homens e por isso, portanto, nós não nos admiramos de nada. E acontecem várias cenas, portanto, se eu agora fosse aqui contar histórias da África, portanto, sobre esse aspecto, não, tinha aqui um grande enredo. Portanto, mas nós podemos alterar a história do nosso... portanto, nós não podemos alterar a história do nosso passado, mas podemos alterar a história do nosso presente. Portanto, vieram muitas pessoas ter comigo ontem e hoje. Portanto, eu só, elas estavam à espera, não sei do quê. Portanto, eu só as mandei ir confessar. Se tinham consciência daquilo que fizeram, para se irem confessar. Ficavam a olhar para mim. Confessar? Sim. Portanto, há 15 dias atrás, portanto, eu tive uma senhora que andava há 20 anos com problemas. E eu nem me acredito no que ela me disse. Que nunca ninguém a tinha mandado confessar. Portanto, eu não acredito. Andou com sacerdotes e nunca ninguém mandou confessar. Portanto, eu não me acredito, sinceramente. O que é certo é que ela lá descreveu a história, disse que não sabia a sequência bem, enviou-me assim por e-mail umas coisas que eu é que tive que estar a juntar os cordelinhos para chegar. Depois tive uma conversa com ela, lá descobriu mais uns pecados, foi-se confessar e aparentemente está bem. E quando eu a conheci tinha uma manifestação violentíssima. Houve outra que foi ao mesmo retiro há 11 anos. Já se tinha confessado, essa já se tinha confessado, mas tomou consciência de mais 3 pecados, que não tinha consciência. Portanto, ela tinha-se confessado tudo aquilo que sabia, mas não tinha consciência. Portanto, mas quando nós tomamos consciência, portanto, temos que confessar os nossos pecados. Como eu digo, nós não podemos alterar a história do nosso passado, mas podemos alterar a história do nosso presente e do nosso futuro. Portanto, Nossa Senhora mostrou o inferno aos pastorinhos em Fátima e em Medjugorje. Portanto, o fim da nossa vida, portanto, pode ser o céu ou o inferno, não é? Porque o purgatório já estamos a caminho do céu. E tudo depende de Deus, que é uma coisa que eu costumo também dizer às pessoas, mas depois depende de nós. Portanto, há muitas pessoas que vieram, rezar por mim para ver. Não, tudo depende de Deus. Ainda ontem expliquei isso. Portanto, tudo depende de Deus. E depois depende de nós. Portanto, se nós não nos queremos converter, não queremos mudar de vida, não há nada a fazer. Podem correr tudo, que não há nada a fazer. A não ser que Deus queira, não é? Portanto, Deus criou-nos livres, mas nós podemos influenciar o nosso presente e o nosso futuro com as nossas decisões que tomamos. E temos que tomar uma decisão. Portanto, e essa decisão não é amanhã, é hoje, é agora. Portanto, eu tenho um colega espanhol que é conhecido pelo Mañana, que é o Xavier, ele é conhecido pelo Mañana. Que a gente pede-lhe alguma coisa, ele diz, Mañana, Mañana. Não, a gente não pode ser manhãnas. Temos que ser hoje. Hoje. É hoje. É hoje que eu vou mudar de vida. É hoje que eu quero ter um encontro com Jesus. É hoje que eu acredito, é hoje que eu quero perdoar. Portanto, que é um grande bloqueio à nossa conversão e à nossa libertação. Portanto, há muitas pessoas que pedem oração, portanto, quando vimos para o retiro e já aqui dentro, reza lá por mim, para que aconteça um milagre, todos querem milagres, mas não fazem a parte deles. Portanto, Deus diz-nos, através de Josué 3,5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer coisas maravilhosas no meio de vós. Eu digo-vos, não é preciso amanhã, não é? Também já não estamos cá. Ele vai fazer hoje, agora. Se vocês tomarem já a decisão de se converterem, de mudarem de vida. Porque Deus sabe tudo. Portanto, eu antes de me ter confessado, eu tive uma infusão antes de me confessar. Porquê? Porque Deus, em Medjugorje, portanto, eu subi o Križevac e desci o Križevac a cantar. Eu nessa altura nem sabia o que era uma infusão. A cantar, eu cantava. Eu antes nem conseguia, as minhas filhas gozavam comigo porque eu nem mexia os braços.
Portanto, aqueles que não mexem os braços, eu era igual a eles. Estava sossegadinho, sempre sentado, não reagia a nada. E Deus atua logo. Porquê? Porque Deus sabe o que é que se vai passar. Portanto, Deus é omnipotente, é omnipresente, sabe tudo. Deus é grande. Nosso Deus é grande, como vocês irão ver. Portanto, Jesus ensinou-nos para não nos preocuparmos com o que pode matar o corpo, mas com o que pode matar a alma. Romanos 12, 9, 2. Portanto, nós temos que nos preocupar com a alma. Portanto, ontem o Sr. Padre Lara falou espetacular para mim. Falou muito bem, com aquelas... Ele a brincar, vai dizendo as coisas sérias. E gostei muito que ele tivesse falado. E fui dar os parabéns e facilitou-me também um bocadinho o que eu ia dizer hoje. Portanto, a saúde da alma, para Jesus e para Deus, e também devia de ser para nós, deve ser mais importante do que a saúde do nosso corpo. Portanto, São Paulo diz, no hino ao amor de Deus, nem a morte, nem a tribulação, nem a espada, nem a nudez, podem separar, nem a perseguição, podem separar-nos do amor de Cristo. Portanto, eu acrescento, portanto, só o pecado mortal. Na verdade, portanto, o pecado mortal priva-nos da comunhão com Deus. E por isso, portanto, portanto, houve uma vez uma senhora, portanto, na Covilhã, que era catequista, ela começou-me a dizer que bastava ser batizado para ser salvo. Eu disse que não. E depois falei do pecado mortal e venial, e ela disse-me assim, não me diga, por causa de um pecado mortal, que nós vamos ser condenados. Disse sim. A condenação é eterna e a salvação é eterna. Um pecado mortal é uma ofensa eterna a Deus. E ela depois nunca mais me disse mais nada. E fez o retiro, retiro. Eu estou-me atrasado demais, estou a contar histórias demais. E ainda temos muito que fazer. Portanto, depois participou no retiro, porque até ali estava de corpo presente, mas aquilo, portanto, serviu mesmo para ela mudar. Portanto, no fundo, a nossa conversão, portanto, depois temos que ter contrição também dos nossos pecados. Não tenho tempo, já gastei muito tempo. Portanto, a nossa conversão começa com uma boa confissão, em que tivemos uma verdadeira contrição dos pecados e temos consciência que quando pecamos ofendemos a Deus. Portanto, a conversão passa pela purificação do nosso coração, ou seja, por aquilo que eu vos estive a dizer, pelo arrependimento dos nossos pecados. E a nossa conversão, portanto, só é possível mediante a luz e a ação do Espírito Santo. Portanto, só o Espírito Santo, que é santo, nos pode verdadeiramente iluminar e conduzir pelo caminho da santidade. Mas para isso, portanto, é preciso nós abrirmos à graça da santificação. Porque, como eu disse, portanto, o Espírito Santo nada faz sem o nosso consentimento e sem a nossa colaboração. Portanto, eu costumo dizer que o Espírito Santo faz aquilo que pode, aquilo que nós deixamos fazer. E quanto mais nós deixamos fazer, mais Ele faz. Aliás, Deus atua muito assim. Portanto, eu tinha aqui outras coisas, portanto, São Paulo, das comunhões indevidas. Portanto, o que é a conversão? Portanto, Romanos 12, 2. A conversão, portanto, não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade, para poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Portanto, a conversão é uma renovação da nossa mentalidade, é uma renovação do nosso coração. Portanto, a conversão não se limita apenas a uma mudança de moral. E é, antes de tudo, uma mudança de mentalidade, como propõe São Paulo. Portanto, só mudamos quando a nossa mentalidade também se renova. Se a nossa mentalidade não se renovar, as nossas mudanças são transitórias e superficiais. Vocês certamente conhecem pessoas que vão a todos os retiros e que não mudam. Porquê? Porque elas não se aproximam de Deus. Portanto, estão de corpo presente, estão estão com as suas ideias, com as suas verdades,
mas não aceitam a verdade de Jesus, que é a única verdade. João 17:17. Portanto, sem esta nova mentalidade de querer fazer a vontade de Deus, não há nem pode haver conversão. E por isso, portanto, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Portanto, há dois aspectos que têm que ser renovados em nós. Primeiro é mudarmos a ideia que temos de Deus. Portanto, do Deus castigador para o Deus que perdoa, do Deus ameaçador para o Deus amoroso, do Deus que pede contas para o Deus que oferece gratuitamente o dom da salvação. E segundo é mudarmos a ideia negativa e pessimista que temos de nós próprios. Portanto, muitas vezes isso também acontece. Portanto, nós temos que ter consciência que somos filhos de um Deus Criador, todo-poderoso, sábio e que é rico em amor e misericórdia. Portanto, a conversão, portanto, é nós nascermos de novo. Portanto, é o diálogo de Jesus com Nicodemos, com uma nova mentalidade de filhos e herdeiros de Deus. E temos que estar dispostos a recomeçar de novo. Portanto, a conversão é um caminho, todos os dias nos temos que converter e começar outra vez, portanto, de acordo com o plano original de Deus, mas tendo essa consciência, que somos filhos de Deus e herdeiros. E temos que renunciar, como eu disse já antes, ao pecado, a toda a situação de pecado e atitudes pecaminosas. Portanto, temos de viver na luz, na verdade, na justiça, no gozo, na paz, na união, no autodomínio, em todos os frutos do Espírito Santo. Portanto, e o que é que nos compete a nós? Portanto, em toda a conversão, entrega-se algo e recebe-se algo. Portanto, na conversão trocamos a nossa vida pela vida de Jesus. Portanto, entregamos a Jesus a nossa vida. Portanto, hoje tive aqui várias pessoas que queriam resolver elas próprias os problemas delas. E eu dizia, não, você tem que entregar a Jesus e Ele é que vai resolver. Mas isso não lhes entrava na cabeça. Elas é que queriam. Eu lá em casa também tive a minha mulher. Queria resolver os problemas todos, dos outros e dela. Depois acabou num esgotamento. Tive lá a experiência em casa. E então havia aqui umas pessoas que queriam também. O que é que eu faço para resolver? Entregue. Elas chegavam a olhar para mim. Entrega a Jesus. Portanto, nós temos que entregar a nossa vida, a nossa vontade a Jesus. Só Ele é que pode fazer, Ele é que é Deus. Só Ele é que pode curar, só Ele é que pode libertar, só Ele é que nos pode recriar. Portanto, e temos que nos converter hoje. Portanto, a conversão, no fundo, é um caminho do pecado para a graça da salvação. E tem que ser hoje. Portanto, não podemos adiar, como eu já disse, não podemos ser como aquele meu amigo, amanhã. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Portanto, não podemos adiar a nossa conversão. Portanto, nós não sabemos se daqui a meia hora estamos mortos, se morremos. Uma vez estava num retiro em Fátima, e houve um senhor que estava lá no retiro, foi a atravessar a estrada, passou um carro e atropelou. E nós não sabemos, portanto, se nos vai dar um ataque cardíaco agora quando sairmos da sala, espero bem que não. Portanto, nós devemos pensar que temos hoje a nossa oportunidade. Isto é uma oportunidade que Deus está a dar a mim, estar-vos a falar, e que vos está a dar a vocês. Eu, cada retiro que faço, dou graças a Deus, porque é uma oportunidade que Ele me está a dar, para limpar a minha folha. Às vezes as pessoas pensam que eu lhes estou a fazer um favor. Elas é que me estão a fazer um favor a mim. É assim que eu olho. E é com toda a humildade que o estou a dizer. Portanto, não obstante tudo isto, portanto, a verdadeira conversão é sempre obra de Deus. Portanto, só Deus pode realizar a conversão em nós com o seu amor. E só é preciso deixá-lo entrar no nosso coração. Portanto, e para deixá-lo entrar no nosso coração, nós temos que estar sintonizados com Ele. Não podemos estar a telemóvel, a olhar para a vizinha. Se estamos aqui, portanto, temos que tirar partido disso. Temos que estar com atenção. Portanto, eu vou-vos dizer uma história. O Espírito Santo, pronto, quando começa a falar, é um problema. Portanto, um rapaz na lixa, foi ele que nos organizou 2 retiros. E estava lá atrás, estava sempre a falar com o amigo. Depois ia ao senhor padre, pronto, andava de um lado para o outro, nunca teve sossegado. Ele organizou-me 2 retiros. Depois ia lá dar-me ajuda para as pessoas, na infusão, a agarrar as pessoas. No 3º retiro, ele telefona-me uns dias antes e diz, eu tenho estes sintomas e estes. Eu disse, Marco, estás possesso.
No próximo retiro tu vais estar na fila da frente e não te vais sair de lá. E quem é que vai fazer isto? E quem é que vai buscar a custódia? Quem é que vai fazer? Há outros que vão fazer. Tu vais estar na fila da frente. Quando fui rezar por ele, estava possesso. Portanto, isto para vos mostrar a diferença que faz. Nós podemos estar aqui de corpo presente, como nós também, quando era na escola, íamos às aulas. Ainda hoje vinha com uma senhora no carro e ela dizia, eu ia 4 e 5 vezes à missa, mas aquilo não me entrava nada. Ela ia sozinha, depois ia com a filha, depois ia não sei como mais que. E dizia, aquilo não, para mim não era nada. E agora é. A missa tem um significado para mim. Mas naquela altura eu não sentia nada. Ia porque ia. Portanto, e nós não podemos ir a um retiro por ir. Temos que estar cá e tirar proveito de estar aqui. Podíamos estar a fazer outras coisas. Viemos, é porque temos sede e temos que tirar partido disso. Portanto, a conversão é isso. Portanto, é renunciar também às obras de Satanás. Portanto, o Espírito Santo é Deus em ação na Terra. Tudo o que Deus faz hoje na Terra é pela ação do Espírito Santo. Portanto, é o fogo do Espírito Santo que põe paixão no meu coração para servir e amar a Deus. É o Espírito Santo que nos leva a uma verdadeira conversão e a uma fome espiritual profunda de Deus vivo. Também há aqui alguns que sentem essa fome. Querem vir, sabem que há um retiro, querem vir, portanto, sentem essa fome e cada vez querem ser melhores, essa sede, portanto, essa fome profunda do Deus vivo e reconhecermos, portanto, que a presença do Espírito Santo em nós vale mais do que tudo que este mundo nos pode oferecer. Portanto, as pessoas quando se convertem verdadeiramente, não estão a olhar para o dinheiro, esquecem-se do dinheiro, não querem ir para os centros comerciais. Antigamente tinham uma vida centros comerciais e muitos de vocês certamente já fizeram essa experiência, queriam as coisas do mundo e agora não sentem nenhum interesse. Por isso, passou-se isso comigo. Portanto, o segredo para nós conhecermos pessoalmente Jesus é o Espírito Santo. O segredo para nos santificarmos é o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo nos pode convencer dos pecados, só o Espírito Santo nos pode mostrar o que está certo e o que está errado, aos olhos de Deus. Só o Espírito Santo nos pode conduzir à verdade, à única verdade que é Jesus. E só o Espírito Santo pode dar uma fome espiritual profunda do Deus vivo. E, portanto, nós temos que pedir o Espírito Santo para ter essa fome profunda de Jesus. Portanto, a cura. A cura implica primeiro a conversão. Portanto, é Jesus que o diz em São Mateus 13:15, citando Isaías 6, 9, 10. Portanto, eu nos locais onde vou, como disse, muitas vezes são locais remotos, as pessoas nunca fizeram nenhum retiro. Como eu disse também, 60% a 80% estão em pecado mortal. Portanto, a minha função é falar-lhes do amor de Deus, da salvação em Jesus, e ver se elas reconhecem os pecados. E muitas vezes não há tempo para a oração de cura, nomeadamente quando íamos as primeiras vezes. Agora já lá fui 3, 4 vezes, começamos a ter orações de cura. Mas eu penso que antes nunca fiz, nunca fui inspirado pelo Espírito Santo, mas penso também que não iria servir de muito. Pronto, Deus é que sabe tudo, não é? Não sou eu. Portanto, mas a cura, portanto, implica primeiro a conversão. Portanto, e como eu disse, é Jesus que o diz em Mateus 13:15, citando Isaías 6, 9, 10. Porque o coração deste povo tornou-se duro, e duros também os seus ouvidos. Fecharam os olhos, não fossem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e converter-se, para eu os curar. Portanto, a palavra de Jesus é a verdade, a única verdade. João 17, 17, Deus não mente, Tito 1, 2. E por isso, portanto, é Jesus que nos disse. Nós primeiro temos que nos converter para ele nos poder curar. Portanto, a Nossa Senhora em Fátima disse aos 3 pastorinhos, está nas memórias da irmã Lúcia, que traziam os pedidos do povo até à Virgem: alguns serão curados ainda este ano, mas nem todos, pois alguns precisam primeiro de se arrepender dos seus pecados. Portanto, é evidente que eu já vos disse que a palavra de Jesus é a verdade, pronto, e Nossa Senhora é evidente que não pode
fugir à verdade que o Filho tinha dito. Portanto, a Mãe do Céu está-nos também a ensinar que nós temos que nos converter se queremos ser curados, que é preciso cuidar primeiro da saúde da alma. Portanto, muitos buscam a saúde do corpo e não cuidam da alma, como o Sr. Padre ontem falou, ainda não se arrependeram, ainda não procuraram o sacramento da reconciliação, ou vão para o sacramento e falar de várias coisas, menos acusar os pecados, que é isso que é preciso. Portanto, o que é preciso é, na confissão, é acusar os pecados e o sacerdote dar a penitência. Portanto, que hoje em dia também há sacerdotes que não dão a penitência. Eu costumo confessar a um que nunca me dá a penitência. Eu disse, sou padre, penitência. É um sacerdote espetacular. Mas, sou padre, a penitência. Está bem, vamos fazer aqui uma oração. Ou oferece a tua obra, o teu dia. É uma penitência. Nós às vezes pensamos que a penitência que é só rezar Pai Nosso e Ave Marias. Não, é o que o sacerdote disser, mas tem que haver sempre uma penitência. E por isso, portanto, nós temos que nos confessar. Para Deus, nós temos que nos converter para Deus nos poder curar. Pois é preciso ter fé. Portanto, a fé, temos a citação da fé em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a garantia das coisas que se esperam e certezas daquelas que não se vêem. Portanto, nós temos que ter fé, e se fôssemos ver tantas passagens da Bíblia, portanto, nós veríamos que as curas de Jesus, tanto foi com as pessoas que mostraram fé. Ainda ontem o Sr. Padre dizia, portanto, santos da casa não fazem milagres, que eu era cá de Lisboa, e, portanto, que as pessoas não conheciam. Portanto, Jesus, em resumo, portanto, Jesus é o único que pode curar as doenças do espírito, da alma e do corpo. Portanto, Jesus veio para curar o homem na sua totalidade. Ele é o médico que todos os doentes precisam para se santificar. Portanto, 1 Tessalonicenses 5:23. Que o Deus da paz vos santifique totalmente todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se conserve irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus cura mediante a conversão e a fé, e só Ele é que pode curar. Portanto, como nós sabemos, portanto, Jesus curou todas as doenças e deu poder aos seus discípulos. Mateus 4:23. Depois Jesus começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando algumas doenças às terças, quartas e sextas. É isto que vocês têm na vossa Bíblia? Então o que é que têm? Não tem dia certo? Então é às segundas, terças e quartas? Ou é às quartas, quintas e sextas? É de certeza? E cura todas as doenças, que é o mais importante. Portanto, Mateus 4:23. Depois Jesus começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Portanto, como nós sabemos, Jesus viveu sobre a terra, Ele curou muitos doentes, vinham até Ele com a sua e na sua bondade e poder infinitos, portanto, Ele curava-os. Ele fez milagres em favor de muitos, e prometeu também que os discípulos também o iam fazer. Ele fez isso para mostrar a sua autoridade, o seu poder, manifestar as obras de Deus e dar-lhe glória. Portanto, Jesus também não curou todos os doentes, ou todos aqueles que foram até Ele, para o ouvir, nem prometeu que não ia haver doenças e que os hospitais iam se despovoar. Portanto, Ele também disse isso. Portanto, mas Ele deu autoridade primeiro aos 12 apóstolos, depois a todos os discípulos, e nos Atos dos Apóstolos, portanto, nós vemos Estevão e Filipe, que eram 2 diáconos, portanto, eram 2 pessoas como nós, portanto, os diáconos naquela altura eram leigos, não é os diáconos de hoje em dia, portanto, eram pessoas que iam servir às mesas, portanto, distribuir a comida pelas viúvas e pelos órfãos. É quase lá como o meu centro comunitário, portanto, estão lá pessoas leigos que dão a comida às pessoas
mais necessitadas. Portanto, era um bocadinho o que o Estevão e o Filipe faziam, os diáconos. Portanto, os diáconos não eram os diáconos como nós temos hoje em dia. E o que é que nós lemos nos Atos dos Apóstolos? Atos 6:8. Cheio de graça e de força, Estevão fazia extraordinários milagres e prodígios entre o povo. Portanto, antes da prisão de Estevão, ele fazia extraordinários milagres e prodígios. Atos 8:5-8. Foi assim que Filipe desceu a uma cidade da Samaria. E aí começou a pregar Cristo. Ao ouvi-lo falar e ao vê-lo realizar milagres, as multidões aderiram unanimemente à pregação de Filipe. De facto, de muitos processos saíam espíritos malignos, soltando grandes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Portanto, não só as pessoas tinham sido libertas de espíritos malignos, mas foram também curadas de doenças e exultavam de alegria. Portanto, estes sinais mostram no meu livro, portanto, vocês podem ver várias curas nos retiros, doenças incuráveis, olhos curados instantaneamente, portanto, e é isso que Deus pode fazer hoje e agora. E que mostram que Jesus está vivo. Portanto, não é algo que as pessoas leem nos livros, que vêem, mas as coisas que podem ver ao vivo. Portanto, os obstáculos para a cura é a falta de perdão, portanto, é o nosso pecado, portanto, mas se nós nos convertermos verdadeiramente, portanto, Deus pode, na verdade, curar-nos. Alguns já estão a olhar para o relógio, portanto, Deus não gosta dessas pessoas, portanto, vamos fazer um sacrifício, estamos na quaresma, estamos quase a acabar, Deus quer nos dar uma graça maior. Portanto, Marcos 11, 23, 24. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditar que o que se diz vai realizar, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto pedires na oração, crede que já o recebeste e haveis de obtê-lo. Portanto, é preciso fé para Jesus atuar. Lucas 17, 5, 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira, arranca-te daí e planta-te no mar, e ela havia de obedecer-vos. É evidente que que Jesus não quer que a gente comecemos a mandar as montanhas e as árvores para o mar, que isso iria causar problemas ecológicos. Portanto, estas montanhas e estes montes, portanto, são as nossas doenças. E em vez, portanto, de dar ordens às montanhas e às árvores, para se lançarem no ar, portanto, nós podemos dar em nome de Jesus aos órgãos do corpo, às doenças, e eles obedecem. Por outras palavras, portanto, nós podemos, em nome de Jesus, dar ordem aos órgãos do corpo para que sejam curados, ou às doenças para que deixem as pessoas e se lancem no fundo do mar, que é o sangue de Jesus, como nós podemos ver em Miqueias 7, 18, 19. Miqueias 7, 18, 19. Qual é o Deus como tu, apaga a iniquidade e perdoa o pecado do resto da sua herança? Não se obstina na sua cólera, porque prefere a bondade. Uma vez mais, terá compaixão de nós, apagará as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados ao fundo do mar. Portanto, este fundo do mar, no fundo, portanto, foi-me revelado há relativamente pouco tempo em relação ao ministério, é o sangue de Jesus.